Nosso evangelho de hoje é João 20, de 19 a 31, o segundo domingo da Páscoa. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, o dia da ressurreição de Jesus, o dia da plenitude, do sábado, da primeira aliança, o dia da vitória sobre a morte, o pecado e o mal, o dia da nova e eterna aliança, o dia da liturgia cristã, do encontro na casa de Deus para ouvir a palavra da salvação, da vivência fraterna, da Eucaristia e oração, o dia da nova criação, o permanente dia da Igreja. Por outro lado, a expressão "ao anoitecer" indica medo, fechamento, desilusão, covardia, indiferença, incredulidade, entre outras coisas, como, por exemplo, estando eles a portas fechadas, como se estivesse ainda no túmulo. Pode também indicar a realidade daqueles que procuram a vida sem Deus, sem esperança, sem fé e cheia de si mesmo. Pois bem, no meio dessa realidade incrédula, brilha a luz do céu. Jesus se faz presente. Estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, os discípulos estavam com medo, envergonhados, decepcionados, ainda como que em túmulos e cheios de dúvidas e de frustrações pelo ocorrido. Estavam com medo de serem expulsos das sinagogas, de aparecerem em público, de serem identificados com um derrotado, um maldito de Javé, conforme pode ser visto em Deuteronômio 21, 23, identificados com um fracassado. E eles estavam ali devastados psicologicamente e podemos dizer até mesmo nesse contexto social. O medo tomava conta deles, justamente por não terem o Espírito de Deus ainda. Eles ainda não tinham alcançado a verdade sobre Jesus, não puderam compreender nem o jeito nem o pensamento do Mestre de Nazaré. Foram incapazes de uma profunda mudança interior na convivência com Jesus, apesar de ter havido, mesmo que rasteiramente, uma renúncia de suas vidas para segui-lo. No íntimo deles já se encontrava a semente de tudo aquilo que lhes transformaria totalmente, mas somente compreendido diante do ressuscitado. Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Essa paz é, antes de tudo,
fruto da vitória, vem como plenitude dos bens messiânicos. Além disso, é o desejo de que os discípulos superem o medo, a dúvida e os limites de suas inteligências com a verdade. Ninguém encontrará a paz onde não existe a verdade. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Jesus ressuscitado não depende mais das leis da natureza, das leis que regem o universo, da realidade física. Ele agora se encontra no estado de glória. Sua natureza humana foi glorificada, pneumatificada, elevada à plenitude. Nessa nova realidade, Jesus continua sendo a mesma pessoa, conserva sua identidade, aquele mesmo que morreu crucificado, lançado na cruz, como um maldito de Javé, ele agora, diante dos discípulos, glorificado e pleno do dom da paz. Diante dos discípulos, ele se apresenta confirmando-os na fé. O reconhecimento de Jesus pelos seus discípulos foi motivo de tremenda alegria, pois agora todos estavam vendo o que antes era apenas um sinal. Ele é o Senhor. Jesus lhes concede o dom da paz, mas não significa qualquer expressão de paz, mas aquela que brota da obediência à vontade do Pai, do mistério da cruz, da entrega total de si mesmo pelo dom do outro. É a paz por antonomasia, por excelência. Uma paz que exige, antes de tudo, adesão total a Deus e a unidade com o próximo, desejo de se formar uma só família por meio do mesmo Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Como em Gênesis 2,7, aqui Jesus concede aos seus sua própria missão, dando-lhes como alma o seu Espírito. O dom maior da Páscoa é o Espírito Santo dado à Igreja a fim de que ela viva exclusivamente da vontade do Senhor, seja plenamente identificada com sua cabeça, Cristo Jesus, o Senhor, que ela viva a plenitude da unidade e da fraternidade. Proclame sem erro o Evangelho a todos os povos. Seja um lugar do encontro salvífico e caminhe para a comunhão absoluta com o Pai. O Espírito de Deus permite que se alcance a verdade, que se abandone no existir para Deus e se construa uma unidade identificada com o mistério do Deus unitrino. A partir da ação do Espírito Santo, a Igreja agirá no mundo com o poder do Altíssimo. Na história, a Igreja tem a missão de ser instrumento de salvação para todos, especialmente no exercício da misericórdia. Ela deve proclamar o Evangelho, testemunhá-lo, chamar homens e mulheres para Deus, acolhê-los em seu seio e conceder-lhes a graça do perdão a partir da abertura de cada um ao chamado de Deus, uma vez que a salvação é iniciativa de Deus, mas também resposta do homem. O poder de perdoar pecados pertence a Deus, mas Ele o concede aos seus apóstolos, a fim de que, no exercício do seu ministério, possam ser autênticos instrumentos da misericórdia divina para todos os que, profundamente convertidos, desejam a comunhão com Deus. Convém assinalar que pecado, segundo João, é antes de tudo desprezo homicida contra a luz, isto é, contra Jesus Cristo, que foi rejeitado, perseguido e morto pelas mãos daqueles que viraram as costas a Deus e se permitiram habitar nas trevas da incredulidade. No caso dos judeus, o pecado foi ter matado Jesus, colocando a própria vontade no lugar da vontade de Deus, ter seguido a mentira, trocando Deus pelo diabo, que é homicida desde o começo. Sendo assim, o pecado é fundamentalmente uma atitude de autossuficiência e de fechamento que impede aos judeus, e aqui mais precisamente aos líderes judaicos, aqueles que se opuseram a Jesus, um verdadeiro conhecimento de Deus. E convém pensar nisso. Então Jesus quer que a realidade do perdão faça parte de modo especial na própria comunidade onde se vive os mistérios de Deus e a prática do bem do modo mais concreto possível, a começar pelos que foram homicidas do Salvador. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Mais uma vez Jesus aparece
entre eles e lhes deseja a paz. Uma paz que não vem de acordos entre os homens, mas daquele que venceu o mal, as ilusões do mundo, os apegos mundanos, e mesmo com sofrimento colocou-se absolutamente nas mãos de Deus, a paz de quem encontrou-se com Deus verdadeiramente. Tomé, ao perceber que era realmente Jesus, manifestou a fé pascal. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor, de fato, é Jesus Cristo ressuscitado. Meu Deus, é Deus mesmo que está ali. Ele acreditou porque viu, se bem que sua visão foi além do visível, ele conseguiu alcançar a divindade. Na sua resposta, João faz uma ligação com o capítulo 1, e o Verbo era Deus. No final do seu texto, João conclui com a primeira afirmação sobre a divindade do Mestre, Jesus de Nazaré. Além disso, a ação de Tomé revela que ali não se trata de um fantasma, de uma ilusão ou de qualquer outra coisa, invenção humana, mas de Jesus mesmo. Aquele que foi crucificado, que viveu com eles e que agora, de modo novo, se encontra diante deles. Na identificação da pessoa se dá o reconhecimento de sua natureza, o alcance da realidade mesma de Jesus como Senhor e Deus. Possibilita de modo concreto a construção de uma paz duradoura e de uma comunidade voltada para Deus e para a construção de pessoas. Nesse texto, João coloca a primeira bem-aventurança da Páscoa, apontando para a importância da fé como dom de Deus na vida da comunidade. Talvez alguns quisessem dar valor somente à experiência histórica com Jesus, de modo que agora, muito tempo depois, isso já não interessa mais. O relato de João procura corrigir essa forma de pensar, afirmando que mais felizes serão os que não viram e creram, pois acreditaram pelo testemunho dos apóstolos e discípulos de modo geral. O mais importante é saber que Jesus de Nazaré é realmente o Verbo encarnado, que viveu e morreu por todos nós, redimindo-nos dos nossos pecados e da morte, saiu vitorioso, glorificado, a fim de que nós também sejamos salvos. Que Ele é o nosso Senhor e Deus, razão de toda a nossa existência. Assim, crendo, teremos a vida eterna. João, em poucas palavras, trata, portanto, da realidade da ressurreição, presente em todos os textos dos demais evangelistas, da resposta exigida pelo ressuscitado, neste caso, a confissão de fé de Tomé, a qual faz parte da liturgia cristã na comunidade primitiva, e a ênfase na questão do ver e crer, dando preferência aos que crerem, sem terem visto, isto é, acreditaram pelo testemunho autêntico dos discípulos. A partir da fé no ressuscitado, de uma adesão que não necessita mais do fato de ver, mas do abandonar-se em Deus mediante o testemunho da Igreja, construímos a união e combatemos toda e qualquer forma de espiritualismo que prescinda do conhecimento de Jesus Cristo, dos mandamentos da lei de Deus e especialmente o amor a Deus e ao próximo. Não existe salvação para quem acredita que ser salvo é ser conhecedor abstrato de Deus e contrário à encarnação do seu Filho, morte e ressurreição de Jesus, e que, por achar insignificante, renuncia o bem ao outro sem dedicar-lhe sua vida. A salvação exige, antes de tudo, a ação de Deus, o querer dele, e depois a nossa fé e amor a Jesus Cristo, Filho de Deus, certeza que brota da ação do Espírito Santo em nós. Somente assim podemos fazer o verdadeiro caminho em direção a Deus, a vivência de uma fé autêntica, madura e capaz de se revelar frutuosa para muitos outros que dependerão do nosso testemunho para continuar na estrada da salvação. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço. Feliz Páscoa!